Om Tat Sat, Shri Gurabhyo Namaha. Então, estamos voltando com as histórias do Mahabharata e a gente tinha parado naquele momento muito tenso em que Pandu ele é amaldiçoado por um sábio porque na sua ignorância, achando que era só um animal que estava passando por ali, ele atirou no animal, e aí quando ele foi ver, na verdade, esse animal era um sábio que estava, né, não uma forma humana, ele tinha assumido uma forma animal para ali com a sua esposa, que também tinha, obviamente, assumido uma forma animal, eles pudessem se ocupar na atividade de procriação, e aí Pandu acertou e assim feriu mortalmente o sábio, e aí o sábio e a esposa abandonaram o corpo, mas antes disso o sábio amaldiçoou Pandu porque aquela é uma situação em que é considerada divina e que, portanto, quando não deveria ter feito aquilo. E aí esse sábio, ele amaldiçoou Pandu, mas ele levou em consideração também toda a situação, ele levou em consideração que Pandu não sabia, né? Não sabia que ele era um sábio, não sabia o que ele estava fazendo ali e tudo. Então, esse sábio amaldiçoou Pandu que ele iria morrer, mas ele não amaldiçoou, ele morre imediatamente, mas ele amaldiçoou Pandu de que quando ele estivesse ocupado naquela mesma atividade com uma das esposas dele, naquele momento, então, ele abandonaria seu corpo. E aí, é claro, Pandu compartilhou com as esposas aquela situação e as esposas compreenderam e se comprometeram a ajudar Pandu a manter um celibato para que ele não morresse, né? E aí, então, eles assim fizeram durante 15 anos, porém, chegou uma hora que Pandu não segurou a onda e ele estava ali com Madri, ele estava vendo Madri, né? Ele era casado com Madri e com Kunti, e como a gente já viu na história, como que ele se casou com as duas e por que ele se casou com as duas. E aí foi o momento em que ele, abandonou o corpo por causa dessa maldição e enfim, aí Madri também abandonou o corpo junto com ele. Kunti ficou cuidando dos Pandavas, dos filhos de Pandu e dela, e de Madri também, que Madri também teve 2 filhos com Pandu. E eu não vou entrar nos detalhes dessa história, porque, por incrível que pareça, ainda estamos falando de Bhishma. E assim, nossa, mas por que a gente está falando de tanta gente enquanto a gente está falando de Bhishma? Porque vocês devem se lembrar que Bhishma ele tem uma bênção de que ele só vai morrer quando ele quiser. Então ele tem uma vida bem longa e a vida dele, a história dele vai perpassando todo o Mahabharata, principalmente nas suas partes mais importantes. Então quando a gente fala de qualquer história do Mahabharata, ou a gente provavelmente vai falar de Bhishma, e quando a gente fala da vida de Bhishma, a gente vai passar por um monte de histórias importantes do Mahabharata. Porém, a gente não vai ficar focando muito nessas histórias agora, a não ser que, como algumas outras que estavam diretamente relacionadas com Bhishma em si. Mas no final das contas, a gente vai voltar nisso depois, mas agora o que importa da gente saber é que Pandu morreu, Madri morreu e Kunti ficou sozinha com os 5 Pandavas, com os 5 meninos. E aí ela volta então para Hastinapura, não fazia o menor sentido ela ficar lá sozinha na floresta com os 5. E quando ela volta, Bhishma, sendo o mais velho ali, e a pessoa mais sábia e tudo mais, ele acabou tomando conta, desses meninos que não tinham pai. E ele, na verdade, ele fazia muito esse papel de pai, de protetor, não só dos Pandavas, mas também dos filhos de Dhritarashtra. Ele se ocupava na educação deles, em dar treinamento para eles e tudo, até porque pela condição de Dhritarashtra era complicado, ele sendo cego era difícil, e Bhishma era um grande guerreiro, então não teria por que ele não fazer isso, Então, de certa maneira, também Bhishma sendo ali, ele era quase que um avô e acabou meio que fazendo o papel de pai ali de todos. Então, vocês imaginem a situação. Dhritarashtra estava com sua esposa em Hastinapura, desde que Pandu havia pedido licença para se retirar, como a gente deve lembrar, ele ficou sendo oficialmente o governante, ele que ficou reinando, e no final das contas, conforme Duryodhana ia crescendo, era o próprio Duryodhana que ia fazendo muito esse papel na prática, não oficialmente, porque oficialmente era Dhritarashtra, mas o filho mais velho de Dhritarashtra, Duryodhana, ele ia muito na prática
ali conquistando seu lugar e sendo tratado como sucessor natural, porque ninguém tinha nem notícia de Pando, ele estava lá e estava com os filhos, mas eles nem tinham contato com essas pessoas, né? Com Kunti, com os meninos e tal. Então, naturalmente, Duryodhana, ele era tratado como sucessor natural, e por ele ser o mais velho, né? E ele era muito mimado por todo mundo, e ele tinha várias inclinações que não eram muito boas, e isso sempre causava alguma complicação na relação dele com as outras pessoas, porém ele ainda assim era o sucessor, porque só tinha ele mesmo ali, né? Ele era o mais velho. Só que o que acontece é que quando Kunti volta para Hastinapura e volta com os Pandavas, a situação muda, né? Agora já não tinha só mais Duryodhana, agora a gente tinha uma outra situação ali, porque Pandu, na verdade, é que era o rei, né? Ele tinha se retirado porque estava tudo tranquilo, ele tinha deixado a situação do reino tranquila e deixou Dhritarashtra no lugar. Mas o rei mesmo, o governante de verdade, de fato, sempre tinha sido Pandu, por causa de toda a situação do nascimento de Dhritarashtra, de ser cego e tudo mais. Então, ficou uma situação assim bem complicada. Mas enquanto os meninos estavam pequenos, o que aconteceu foi que eles foram educados todos ali igualmente, né? Bhishma cuidava da educação deles, treinava eles e tudo. E assim, quando eles chegaram, logo que os Pandavas chegaram, todo mundo pôde perceber a diferença no comportamento, no caráter dos Pandavas e de Duryodhana e da maioria dos outros filhos ali de Dhritarashtra, que eram mal educados, que viviam causando problema, que eram invejosos, e os Pandavas eram sempre bondosos, sempre gentis, muito inteligentes, muito educados, muito servis, muito corajosos. Enfim, eles tinham todas as boas qualidades e eles acabaram meio que conquistando todo mundo, inclusive Bhishma, né? E até assim, especialmente Bhishma, porque Bhishma, sem querer, acabou tendo uma inclinação ali especial a eles, porque é lógico, né? Se você tem, imagina, sobrinhos ou netos, ou que seja, ou, né, filhos, não sei, mas ou estudantes, porque Bhishma também ensinava para eles, e tem um grupo de invejosos, malcriados, que não se comportam direito, mimados, e um grupo que é bondoso, gentil, respeitoso, enfim, né, acaba que você vai ter uma inclinação ali meio que natural. E além disso, os Pandavas, eles não tinham pai, eles estavam totalmente órfãos, né, assim, quer dizer, eles tinham Kunti, mas eles estavam órfãos de pai. Então, isso tudo fez com que Bhishma desse uma atenção especial para eles. Embora ele tenha igualmente ensinado tanto os filhos de Dhritarashtra quanto os filhos de Pandu. E ele também ocupou Drona em ser o professor deles e ensinar para eles e tudo mais. Só que ele viu que a situação estava um pouco complicada porque a inimizade que começou a aparecer ali entre os primos, entre os dois grupos, ela foi ficando cada vez maior. E ele tinha uma certa esperança de que as coisas melhorassem e tudo, mas isso não aconteceu, porque o comportamento deles, o caráter deles era muito gritante, e isso ia também, e a inveja, toda a questão do poder ali na qual Duryodhana estava muito interessado, eram coisas que iam inflamando cada vez mais a situação. E para piorar um pouco, tinha ainda a influência de Shakuni, que cada vez mais ficava tentando causar problemas ali, né? Então isso só fez o Duryodhana, na verdade, era um terreno fértil para inveja, para más atitudes, e Shakuni, o que ele fez foi que ele ficou aguando aquilo ali até a coisa realmente parar onde foi parar, né? Para quem conhece a história. Então eles com a volta, né, dos filhos de Pandu, com a volta dos Pandavas, a coisa ficou complexa, né? E aí Dhritarashtra, desculpa, que era o rei cego, né, pai de Duryodhana, ele começou a se perguntar o que fazer agora. Porque quando estava só os filhos dele ali, Duryodhana naturalmente estava sendo tratado como o sucessor natural. Só que agora que os filhos de Pandu voltaram, eles estavam nesse impasse. Por quê? Se Pandu era que realmente era o governante,
e Dhritarashtra só estava no lugar porque Pandu tinha se retirado, talvez fosse natural que os filhos de Pandu se tornassem os herdeiros, os sucessores, né? O filho mais velho de Pandu, Yudhishthira. Por outro lado, Duryodhana já estava meio que sendo tratado como sucessor, e ele, que era o filho de Dhritarashtra, que era o mais velho, que era oficialmente a pessoa que estava agindo ali como governante, e Pandu também já não estava mais lá, né? Então ele ficou nesse impasse e ele chamou seus ministros, né, para ajudar ele a pensar assim o que ele tinha que fazer agora que os Pandavas voltavam para a cena. E bom, no final das contas eles acabam decidindo que deve ser dado um reino para eles. Mas antes disso, muitas coisas aconteceram, conforme a gente vai ver depois quando a gente for entrando nas histórias das outras personagens, né? Com relação à inimizade entre os dois grupos de primos, especialmente entre Duryodhana e os Pandavas, a ponto de que assim, essa inimizade foi chegando a um ponto em que Duryodhana tentou envenenar os Pandavas. E aí teve também o episódio muito conhecido no qual eles viajam, né, os Pandavas viajam com Kunti e Duryodhana faz todo um plano para colocar fogo, né? A casa ela é feita de um material a casa que eles construíram, a cabana, vamos dizer assim, que eles construíram para que eles ficassem temporariamente nesse lugar para onde eles viajaram, era feita de um material que pegava fogo muito rapidamente, e foi todo um plano de Duryodhana e de Shakuni para botar fogo na casa e matar os Pandavas de uma vez por todas, acabar com a competição. Só que eles ficaram sabendo disso antes, né? E aí, não sei se a gente já falou sobre isso, se não falamos ainda, vamos falar. Foi inclusive Vidura que contou e tudo mais, mas enfim, isso é uma outra história. E eles ficaram nessa casa, mas como eles ficaram sabendo do que ia acontecer, eles fugiram antes, né, da noite em que estava lá programado para irem lá colocar fogo na casa, para parecer um acidente, mas né, não era. E coincidentemente, naquela mesma noite tinha uma mulher viajando com seus 5 filhos, e quando ela chega na casa, naquele lugar, e encontra aquela casa vazia, ela resolve passar a noite lá. E quando colocam fogo na casa e acham os corpos, todo mundo chega à conclusão óbvia de que Kunti e os 5 Pandavas morreram. E eles ficam, porque eles sabem que não foi um acidente, né? Eles ficam meio que escondidos, meio que vagando aqui e ali, pensando o que fazer e tudo mais. Eles veem que nem na própria família eles estão seguros, né? E Duryodhana fica muito tranquilo, achando que agora os problemas estão resolvidos. Bhishma fica super arrasado com a situação, porque ele estava vendo o que estava acontecendo e ao mesmo tempo ele não fazia nada, porque ele achava que ou a coisa ia melhorar ou que não ia chegar nesse ponto. E aí também tinha várias situações políticas e diplomáticas envolvidas ali, porque Bhishma ele tinha também se comprometido a servir quem estivesse governando em Hastinapura. Então era uma situação toda muito complicada, e ainda por cima tem a questão das relações familiares, briga dentro da família, sempre muito complexo. Então ele se sentiu muito mal com aquilo tudo, mas eventualmente os Pandavas acabaram voltando, né? Eles acabam retornando depois de um tempo. E aí Duryodhana fica muito surpreso, né? E aí agora que eles estavam vivos tem essa questão, o que fazer com os Pandavas, né? E então Dhritarashtra ele chama seus ministros, seus conselheiros, principalmente chama Bhishma, Vidura, né, e Drona, que são seus grandes conselheiros, estão ali com ele o tempo todo, e para chegar numa conclusão do que fazer, agora que viram que os Pandavas estavam vivos. E aí todos eles aconselham a mesma coisa, dê uma parte do reino para eles, né? Quer dizer, Bhishma ele aconselha, na verdade, que Dhritarashtra dê o reino para os Pandavas, né? Ele fala, eles são os filhos de Pandu, Panda que era o governante, você estava aqui só ocupando o lugar dele. Se ele não tivesse ido para a floresta porque ele decidiu ir, ele estaria aqui, os filhos dele é que seriam os herdeiros. Então assim, dá o reino para eles, porque é o direito deles. Mas, já sabendo, né, como que a situação toda estava ali, ele falou, se você não quiser fazer isso, então pelo menos dê metade do reino. Divide metade para os seus filhos, metade para os filhos de Pandu.
E você realmente precisa fazer isso, porque eu vou te falar a verdade, os cidadãos não engoliram essa história de que, que acidente, que a casa pegou fogo, ninguém engoliu isso. Tá todo mundo olhando pra gente como se nós fôssemos culpados, como se a gente tivesse injustiçado os Pandavas. E tá ficando muito feio pra gente enquanto governante, porque tá ficando meio claro que existe uma conspiração dentro da família real para acabar com os Pandavas, e isso não está sendo bem visto. Então, assim, presta atenção e toma a atitude certa, porque senão vai dar mais problema para você e você não vai ter o apoio de ninguém e de nenhum dos cidadãos daqui. E Dhritarashtra vê que a situação é muito séria e ele concorda. Só que o que ele faz? Ele dá a metade do reino, mas ele dá uma metade do reino de uma terra completamente podre, que não serve para nada, que não é uma terra fértil, que não é uma terra que dá para você fazer nada com ela. E aí ele pega a outra metade de uma terra muito fértil, com água, com rios limpos, com muita prosperidade e tudo, e aquela fica sendo a terra dos filhos dele. Então, mais uma vez, ele faz uma coisa completamente injusta, que todo mundo vendo que é injusto, e o Yudhishthira, que é o mais velho dos Pandavas, ele é tão, assim, composto na dele, assim, que ele não reclama. Ele simplesmente aceita aquilo, ele entende aquilo como um desejo da providência, e ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar naquilo que ele tem, em vez de ficar reclamando, porque não estava nas mãos dele, né, tomar aquela decisão do que seria a terra dele, né? Então, foram os mais velhos que decidiram. Ele considerava sempre que os mais velhos estavam trazendo, assim, o desejo do Supremo, que eles são representantes do Supremo. Então, ele simplesmente aceitou aquilo como sendo a cota dele e foi, em vez de ficar se lamentando, tipo, meu karma, como é ruim, eu peguei essa terra horrível, né? Porque essa não é exatamente uma maneira de aceitar as coisas, né? De aceitar a sua cota, quando você realmente aceita e entende que você vai receber aquilo que é seu por direito, né? E que o que tiver que ser seu vai ser. Então, quando a pessoa realmente entende isso, ela aceita sem ficar reclamando, né? Então, Yudhishthira aceitou aquele pedaço de terra e o que ele fez? Ele foi fazer o melhor que ele podia com aquilo, e realmente ele fez muito bem feito. E ele teve a ajuda de Mayadanava, que é um asura, mas que é extremamente competente. Ele é um arquiteto que faz uma arquitetura muito louca, como a gente vai ver em alguns episódios lá na frente, porque ele tem essa coisa, tanto que o nome dele é Mayadanava, né? Ele tem essa coisa de Maya, da ilusão, assim, ele criava arquiteturas meio ilusionistas. A gente vai ver que isso aí vai, inclusive, ter um papel importante no decorrer da história, né? Porque o palácio de Yudhishthira era um negócio meio confuso, assim, se você não soubesse aonde você estava andando, você podia se dar mal, como a gente vai ver lá na frente, porque era uma arquitetura muito louca de Mayadanava. E de alguma maneira, Yudhishthira, pelas suas qualidades, ele conseguiu tornar aquela terra uma terra produtiva e uma terra extremamente opulenta, e ele ainda vai mais longe e ele faz um sacrifício Rajasuya para que ele seja, assim, o imperador e todos aceitem, né, ele como o grande imperador. Então, quando Duryodhana vê essa situação, né, ele fica muito abismado, em primeiro lugar, e ele fica com muita inveja, ele fica com mais inveja ainda, porque ele recebe uma terra com todas as facilidades e ele não consegue ter, assim, metade daquilo que o Yudhishthira consegue fazer com uma terra que aparentemente não ia servir para nada, né? E aí, é claro, a ideia de Duryodhana era se tornar o maior, o grande e tudo, e ele veio isso ir por água abaixo quando Yudhishthira consegue realizar esse sacrifício Rajasuya. E esse momento, ele é tão marcante desse sacrifício que Bhishma, quando ele está no seu leito de morte, ele cita esse fato, né? Então imagina, para Bhishma se lembrar disso quando ele está abandonando o corpo, quer dizer que é uma coisa muito forte. E ele lembra disso principalmente não só porque é a glória de Yudhishthira fazer esse grande sacrifício, mas também porque nesse sacrifício você tem que escolher uma pessoa para ser aquela pessoa que vai ser adorada como sendo a mais importante de todas. E Yudhishthira,
escolhe Krishna, porque Krishna obviamente estava presente, né? E na verdade é Sahadeva que propõe, que é um dos Pandavas, ele propõe, né, quando surge essa discussão, bom, então, quem nós vamos adorar? Tem grandes sábios, grandes rishis, pessoas santas, pessoas importantes, e quem vai ser adorada como a pessoa mais importante aqui? E aí Sahadeva, ele propõe que seja Krishna. E aí o Yudhishthira prontamente aceita, concorda absolutamente, todo mundo fica muito feliz e eles vão dar prosseguimento para o sacrifício, né, fazendo essa adoração a Krishna e tudo mais. E nesse momento, Bhishma, ele vai ter, assim, pela primeira vez no Mahabharata, uma atuação, não como um grande kshatriya, como um grande guerreiro, mas principalmente como um grande devoto. E isso é muito marcante, porque ele tem a oportunidade de glorificar Krishna ali, na verdade, por causa de um problema que acontece nesse momento. Quando é dito que Krishna que vai ser adorado como a pessoa mais importante ali, igual eu falei, todo mundo fica muito feliz, mas não todo mundo. Tem alguém que fica muito infeliz com essa história, além de Duryodhana, que também estava meio assim, mas, por causa de Yudhishthira conseguir fazer o sacrifício, né? Mas ele, fora ele, tinha Shishupala, que era uma pessoa que sempre teve muita inveja de Krishna, né? E aí, na hora que Shishupala vê que é Krishna que vai ser adorado como uma pessoa suprema, ali, como uma pessoa mais importante, ele fica muito bravo, muito irado. E aí ele começa a criar o caos ali dentro, porque ele não admite, ele não quer que isso aconteça. E aí a gente vai ver, então, como que esse momento é tão importante, dar essa oportunidade para Bhishma poder finalmente glorificar Krishna em público para todo mundo como seu Senhor adorável.